Eu queria pedir a vocês que se colocassem de pé, para que possamos juntos ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 18. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, mais do que nunca, que teu Espírito Santo, Senhor, traga a revelação da tua palavra para os nossos corações. Queremos dizer, ó Deus, que nós somos incapazes de transmitir e receber a tua palavra, se o Espírito Santo não gemer por nós agora, se não interceder por nós agora, se não ministrar, Senhor, no nosso meio agora. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor ministre no nosso coração o que está no teu coração, que o Senhor possa falar conosco o que está no teu coração, que as palavras, meu Deus, meu Pai, que vão sair desse servo, Senhor, meu Deus, seja muito pequena em relação àquilo que o Senhor vai ministrar no coração dos seus filhos, porque importa, Senhor, que nós possamos diminuir, que eu possa diminuir e o Senhor possa crescer no nosso meio. Queremos, ó Deus, ter o resultado desta palavra, nesta noite e na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Engraçado como muitas vezes a gente vê Deus. Muitas vezes a gente vê Deus pelo homem natural, pelos olhos naturais. E quando nós passeamos na palavra de Deus, Deus desperta-nos para que nós possamos ver Deus além do olho ou dos olhos naturais, além de um campo natural. E dentro desse contexto, desta palavra que nós acabamos de ler, nós podemos ver um homem que tinha por hábito pedir esmolas. Um homem que tinha por hábito pedir dádivas, que é esmola, que é um ato de ajudar os pobres, que é um ato de ajudar os necessitados. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, que várias foram as vezes que Deus levantou profetas para anunciar que Jesus Cristo viria com um propósito. Jesus viria para libertar, para salvar, para restaurar, para transformar e também para curar. O engraçado é que muitas vezes nós sabemos disso e não nos apropriamos disso. E nós iremos aprender através de um homem cego como conquistar as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Esse texto lido é o cumprimento da palavra de Deus. E precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi estabelecida para se cumprir na nossa vida. Não tem nada na Bíblia que Deus não tenha propósito de realizar na nossa vida, no nosso meio, na nossa família. Toda a palavra de Deus é útil, é necessária para as nossas vidas. E nós iremos aprender com esse homem que esmola, não. Esmola, não. Jesus não dá esmola para seu ninguém.
Por mais que nós venhamos a pedir esmola, Ele não vai dar esmola. Então, o tema dessa mensagem é esmola não. E nós podemos ver, a começar do versículo 35, alguns princípios que nós podemos aprender com o Espírito Santo que trouxe a experiência de um homem que ouviu falar sobre Jesus Cristo. E nós podemos extrair algumas coisas. Claro que a palavra de Deus é viva. Não temos a presunção de esgotar o que esse texto fala. Mas por força de tempo eu queria compartilhar só alguns pontos. Primeiro ponto, para que não vivamos de esmola e vivamos das bênçãos de Deus, que não vivamos do natural, mas do sobrenatural, da graça de Deus, o primeiro ponto é isolar jamais. Jamais se isole. Independentemente da luta, independentemente da adversidade, nunca se isole. Olha que esse versículo fala aqui no versículo 35. O homem era cego e ele estava o quê? Assentado à beira do caminho. Ele não ficou em casa se lamentando. Ele não ficou em casa chorando pelo leite derramado. Esse homem, de acordo com esse texto, ele via. Em um determinado momento da vida dele, ele ficou cego. E ele não ficou parado, ele não ficou chorando, reclamando, murmurando: ah, não, vou ficar aqui no meu canto, eu não vou sair do meu canto, eu prefiro morrer do que continuar com esta vida. Não. Um homem que não tinha a experiência que nós temos com Deus. Um homem que não viu o que a gente já ouviu de Deus. Um homem que não tinha vivido algumas bênçãos como nós temos vivido as bênçãos de Deus. Mas ele tomou uma posição. Isolar é ruim, é? Ficar reprimido e deprimido de maneira nenhuma. As lutas, as dificuldades, os problemas não devem ser a razão de ficarmos em casa lamentando da situação. Está ruim? Se isolar não resolve. Chame um amigo. Todas as vezes que você estiver passando por alguma situação, não se isole, chame alguém. Mateus capítulo 18, versículo 20, diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. E olha, pastor, como o discipulado é importante. Como discipulado 1 a 1, nós podemos ver na palavra de Deus. Este cego, ele não se isolou de maneira nenhuma. E o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, dificuldade tem, adversidade tem, luta tem, enfermidade tem, independente do tamanho do problema, jamais se isole. Chame alguém para estar orando com você. Se onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, nós iremos aprender para que Deus se move no nosso meio. Por que Deus se move no nosso meio? O que está no coração de Deus a ponto de Ele sair do céu e vir se mover no nosso meio? Então, na hora que tiver alguma adversidade, e você vai ter esse momento do seu discipulado, nós estaremos ampliando a rede de discipulado esta semana. Você vai pegar o seu discipulador e vai abrir o coração para ele e vai dizer: ó, eu estou nesse problema. E eu não posso me isolar, que se eu me isolar, eu não vou resolver o problema. Este cego não se isolou. Olha o que Daniel fez quando se viu em aperto. Daniel, ele também não se isolou, um personagem da Bíblia. Ele chamou seus amigos. E olha só, Daniel, junto com seus amigos, recebem uma sentença de morte. O rei teve um sonho e chama os sábios, encantadores, chama os governadores, chama os sátrapas, chama todo o povo que o auxiliava. O sonho muito perturbou o rei. E o rei chegou, pegou os magos, os encantadores e disse: olha, eu quero que vocês me contem o sonho. Além de me contar o sonho, eu quero que você me diga o significado do sonho. Só que esse sonho tinha sido dado por Deus. Se o sonho é dado por Deus, a linguagem é celestial. Se a linguagem é celestial, só os filhos de Deus têm acesso. Só os filhos de Deus sabem ler a linguagem espiritual, as letras espirituais. E chamou os homens. Os homens chegou para o rei, não conseguiu. Não disse qual era o sonho.
e nem disse a interpretação do sonho. A Bíblia diz que o rei ficou furioso e disse: vai morrer todo mundo. Se amanhã não disser para mim, vai morrer todo mundo. E Daniel fazia parte desses homens. E Daniel, servo de Deus, que lá atrás tinha decidido não se contaminar, não ser igual à maioria, ser separado, seguir os princípios que ele tinha aprendido com Deus, seguir fielmente a palavra de Deus. E Daniel recebe a mesma sentença. O rei vai matar todo mundo. E o que é que Daniel faz? O que é que os amigos de Daniel fazem? Isolar? Não. Daniel chegou para os amigos dele e começou a chamar ele. Veja o que é que Daniel fala na palavra. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite. Não adianta você se isolar. Recebe alguma má notícia, seja ela qual for, pequena, média ou grande, seja uma má notícia na sua vida familiar, na sua vida física, seja qual for a má notícia, qual é o segredo? Vira aí para seu irmão. Primeiro segredo, não se isole. Chama teus irmãos e vai orar, porque o Deus dos céus, olha aqui, ó. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão. Por quê? Porque o Deus dos céus revelou esse mistério. Não existe nada que Deus não possa resolver. Engraçado que a gente sabe disso. Engraçado que a gente tem esse conhecimento. Engraçado que a gente tem até o entendimento disso. Mas na hora do vamos ver, a gente esquece Deus. A gente se isola. Versículo 35, a parte B, diz que esse homem não, esse cego não. Eu estou cego, mas eu estou atrás da minha sobrevivência. Claro, a sua sobrevivência era humana, era natural, porque ele não tinha ouvido falar de Deus. Ele nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Então ele buscava dos meios naturais. Será que dá para você pensar mais além um pouquinho? Será que você vai permitir que o Espírito Santo ministre mais do que as palavras que você está me ouvindo? Aquele homem procurou esmola porque ele não conhecia Deus. Será que dá para você entender? Só procura esmola quem não conhece Deus. Ah, pastor, eu sou crente, não significa nada. Pastor, eu sou pastor, pior ainda. Se você continuar pedindo esmola, significa dizer que você está pedindo a homem. Você está pedindo de quem? De você, dos seus conhecimentos, dos seus braços. Hoje nós ouvimos um testemunho da pastora Bruna. Hoje de manhã ela estava dando a palavra e deu um testemunho sobre alguma coisa que aconteceu lá na empresa. Se ela não vivesse o Deus que ela conhece, ela ia agir como um homem natural age. Mas na hora ela agiu de forma diferente, quem estava ouvindo o testemunho. Nós precisamos entender que este homem estava pedindo esmola porque não conhecia Deus. Mas Jesus não dá esmola. Jesus não dá esmola. Jesus ele não chega perto de você para atenuar o teu sofrimento. Que esmola não é nada mais, nada menos do que uma pessoa necessitada, carente, e você dá alguma coisa que vai só atenuar o sofrimento dele. Só um alívio. Ei, o nosso Deus não alivia ninguém. O nosso Deus, ele resolve o problema das nossas vidas. Ele não chega para você e passa a mão na sua cabeça e, meu filho, eu vou aliviar, vou atenuar o seu sofrimento. Não. Quando Jesus, e nós iremos ver, é chamado, ele vem para resolver a situação. Ele vem para mudar. Segundo ponto que nós precisamos estar bem atento, é ter um entendimento espiritual das coisas que estão acontecendo no nosso meio. Nós precisamos ter esse entendimento. Não é porque eu estou passando por um problema que minha capacidade de pensar vai ser diminuída.
a minha capacidade de raciocinar vai ser diminuída. De jeito nenhum. Se eu estou passando por um problema, aí é que eu preciso de uma solução. Aí é que eu preciso pensar, aí é que eu preciso agir. E este cego teve o entendimento das coisas espirituais. Ele estava ligado com o que estava acontecendo. Um homem que estava à beira do caminho. Um homem que a palavra do Senhor diz que ele ficava na estrada, as pessoas passando, dando esmola para ele, e outros só poeira no rosto dele. Mas olha só, a Bíblia diz que esse homem, ouvindo o tropel da multidão que passava, versículo 36, ele perguntou: o que é que está acontecendo? O que é isso aí? Que é isso? Que ruído é esse? Que barulho é esse da multidão? Ele não via nada, mas ele estava atento às coisas espirituais que estavam acontecendo em sua volta. E quando ele viu aquele movimento, aquele ruído, aquele tumulto da multidão, ele começou a perguntar: o que é que está acontecendo? Estava acontecendo um movimento diferente, a ponto de despertar interesse daquele homem. Quantas vezes aquele homem não viu movimento naquela estrada? Quantas vezes aquele homem não viu movimento naquele caminho? Mas a Bíblia não traz nenhum relato, então eu posso crer sobre isso, que em momento algum ele se preocupou, ou ele perguntou que movimento era aquele que acontecia. Mas nesse especificamente, em que Jesus Cristo estava a aproximar-se lá de Jericó, e ele viu aquele movimento, ele percebeu um movimento diferente, que despertou o interesse dele. Ei, Deus está mostrando um movimento diferente neste planeta Terra. Onde você for, em qualquer lugar que você entrar numa igreja, em um culto, em uma célula, você vai ver um movimento diferente. E você tem que ficar ligado a esse movimento, para você conquistar as bênçãos que Deus tem para você. O texto fala que era uma multidão seguindo a Jesus. A multidão que passava. Muitos estavam seguindo a Jesus por seguir. Jesus tem uma boa palavra. Jesus é gente boa. Jesus, ele multiplica pão. Jesus dá comida para a gente. Isso me fez a pensar: meu Deus, não é que depois de 2000 anos atrás, até hoje, nós estamos vendo pessoas como essa multidão, pessoas que estão passando, outros estão seguindo a Jesus e não estão extraindo nenhum milagre de Jesus Cristo. Não chama a atenção de Jesus para o milagre. Muitos estavam seguindo a Jesus por seguir, mas esse cego conseguiu despertar algo. Esse cego conseguiu chamar a atenção de Jesus. Para o cego, aquele movimento não era mais um movimento. Para o cego, aquele movimento era algo de Deus na vida dele. Jesus era o prometido de Deus. Várias são as referências bíblicas, profetas sendo usado por Deus, em especial Isaías. Eu trouxe algumas referências para dizer quem Deus é. Isaías 7,14 diz que Deus é Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Já pensou, gente? Deus com você? Você tem uma ideia do que significa Deus com você? Você tem ideia do que significa Deus na tua casa? Deus na tua família? Você tem ideia do que significa Deus no teu trabalho? Tem ideia do que significa Deus na tua vida física? Deus habitando dentro de você? Você tem ideia do que significa isso? A Bíblia também fala em capítulo 9, versículo 6, que Ele é um Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é príncipe da paz. Isaías 32:1 diz que Ele é Rei da justiça. Isaías 42:1 diz que Ele é servo divino. Isaías 53 diz que Ele é o braço do Senhor. Isaías 61:1 diz que Ele é o pregador ungido. Isaías 63:1 diz que Ele é o Salvador iluminado, poderoso de Deus. Juiz, fala em 11, capítulo 3, reprovador, também Isaías 11:4, legislador,
também Isaías 42:4, libertador está lá em Isaías 42:7, carregador de cargas está lá em Isaías 53:4, salvador e sofredor está em Isaías 53:5, carregador de pecado, Isaías 53:6, intercessor, Isaías 53:12. Você está temendo o quê, meu irmão? Qual é a sua preocupação quando a gente conhece um Deus como esse? E são pequenos atributos que eu extraí de um livro, só de um livro. Primeira coisa, não se isole. Segundo, perceba o movimento espiritual que está acontecendo. Terceiro, clame até Jesus te responder. Clama até Ele te responder. Chegam para o cego e dizem assim: ó cego. Ele pergunta: que movimento é esse? Aí o versículo 37 diz assim: anunciaram que quem passava ali era Jesus, o Nazareno. Quem passa aqui é Jesus. Ele como? Quem está passando aqui é quem? É Jesus, o Nazareno. Eu fico pensando o salto que esse cego deve ter dado. Eu fico pensando que ninguém segurou esse cego. E ele começa a clamar. Você sabe o que é clamar? Lá no original, é mais ou menos assim: Jesus! Baixinho, eu falei bem baixinho. É gritar. É deixar de sair lá das suas entranhas, lá do seu íntimo. Uma voz de clamor, de pedido, de clemência, de graça, de compaixão, de misericórdia. Versículo 38 diz que depois que anunciaram que era Jesus, eu fico pensando, ele lá na beira do caminho, à margem do caminho, cheio de poeira, aqui e ali alguém atenuava o sofrimento dele, dava uma moedinha, dava um pedaço de pão, talvez um pouco de água para ele, só para aliviar um pouquinho do sofrimento, para ele poder passar aquele dia, sobreviver mais um dia. De repente esse homem escuta falar de Jesus Cristo, é Jesus o Nazareno, e ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. Anunciaram ao cego que a razão do tumulto da multidão era porque Jesus passava por ali. E naquele momento, eu fico pensando, o cego, naquela hora, quem é que está passando por aqui? Quem é que está aqui? Quem está passando por aqui é Jesus. Eu acho que ele deve ter saltado de alegria ali, dizendo: chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Será que você pode dizer isso? Chegou a minha vez. Você crê que Jesus está aqui, sim ou não? Você precisa de um milagre, sim ou não? Então diga: chegou a minha vez. Chegou a sua hora, meu querido. Vira aí para teu irmão e diz: chegou a sua hora. Era a hora do cego, era a hora dele, chegou a hora dele. Jesus não passou ali por acaso. Jesus sabia da necessidade daquele povo. A vida dele poderia continuar a mesma, sem nenhuma transformação, sem libertação, sem cura. Mas eu posso ver nesse cego, que esse cego conseguia ver o que a multidão não conseguia ver. Esse cego conseguia ver Jesus o Nazareno, o Filho do Deus vivo, que a multidão não conseguia ver. Eu vou mais longe, eu vou mais profundo, porque onde Jesus estava, estavam os seus discípulos. Nem os seus discípulos estavam conseguindo ver o que um cego estava vendo. Ei, tem cego vendo mais do que a gente, mas nessa noite a gente vai ver mais do que o cego, no nome de Jesus. Aleluia. Quando ouvimos a palavra de Deus, podemos ou não despertar interesse, podemos ou não clamar a Deus, podemos ou não emudecer, ou clamar. E por que clamar a Deus? Porque Ele ouve e responde, e anuncia as coisas grandes que estão ocultas, escondidas. Jeremias 33 fala sobre isso. Deus chega para um povo que estava escravo e diz assim: clama a mim.
Eu fico pensando Jesus, que Jesus é muito legal, né? Ele é muito bonzinho. Jesus é fantástico, é amoroso. Jesus para encher a paciência de Jesus, só mexendo no templo dele, né? Quando mexeram no templo dele, ele virou uma fera. Aquele cordeirinho virou o leão antes do tempo. Quando chegaram lá no templo, na casa do Senhor, começaram a fazer da casa do Senhor covil de mercadores, Jesus ficou brabo. Jesus chutou as barracas, empurrou gente, deu chicotada no povo. Será que dá para você ter uma ideia? Será que dá para você ter uma ideia do que Jesus faz e fará por você? Tu tem ideia de quem mexer com você, que é templo do Espírito Santo? O cordeirinho vai virar um leão, você não tem ideia. Na hora que alguém mexe com o filho de papai do céu, com o templo do Espírito Santo, Deus hoje não está preocupado com essa estrutura, não. Hoje o negócio de Deus é essa estrutura aqui, é essa estrutura aqui. Diga, o negócio de Deus é comigo. Diga assim, o negócio de Deus é comigo. E quem mexer comigo, vai ver o leão da tribo de Judá. Por que clamar? O cego começou a clamar porque ele responde. Salmo 34, versículo 6 a versículo 10. O salmista diz assim: clamou este pobre. Em outra tradução diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O salmista estava passando um momento de angústia, um momento de sofrimento, de dor. E ele diz, gente, clama porque este aflito clamou ao Senhor, e Ele ouviu e me salvou de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí o versículo 28. Versículo 8, Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quando nós confiamos, nós clamamos. Quando nós clamamos, Deus ouve. Quando Deus ouve, Deus age. E o cego conseguiu entender isso. O cego conseguiu entender o que a multidão não estava entendendo. O cego conseguiu fazer o que a multidão não estava conseguindo fazer. O outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, o que esse cego fez. Vira aí para teu vizinho e diz assim, vença as resistências. Vamos ver o que esse cego passou. O que é que nós podemos extrair desse cego? Vença as resistências. Versículo 39. E os que iam na frente, diga na frente. Presta bem atenção. O que é que estava na frente dele? Uma multidão de pessoas. Uma multidão. Tamanha era a multidão que tinha um tropel, tinha barulho, tinha ruído. E eu já li teólogos dizer que multidão era mais de 20 mil pessoas. Eu já li estudo de falar que quando a Bíblia fala em multidão, é 20 mil pessoas a mais. Imagina só, 20 mil pessoas na frente do abençoado. Está lá, nem olharam para o ceguinho, nem deram as molinhas para o ceguinho, pelo menos a Bíblia não fala sobre isso. Mas o ceguinho, quando ouviu que era Jesus que estava passando, ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente dele o repreendia para que ele se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais. Olha só, aprenda com esse cego. Aprenda com esse cego. Meu querido, todas as vezes que buscamos a nossa libertação, todas as vezes que buscamos a nossa transformação, todas as vezes que buscamos a nossa restauração, todas as vezes que buscamos uma cura, todas as vezes que buscamos uma bênção de Deus, tem resistência. Vai surgir oposição. Que crueldade! Oposição a um ceguinho. Que crueldade! Mas isso Deus está trazendo para a gente,
para você não ser ingênuo espiritualmente falando, em saber que todas as vezes que você determina no seu coração a buscar a Deus, vai ter resistência. Todas as vezes que você determinar no seu coração, agora a igreja está em que cela? Vou para a cela, vai ter resistência. Todas as vezes que você propor no seu coração, tem pessoas com Deus, independentemente de cela, independentemente de igreja, é algo muito bom, vai ter resistência. Eu vou lutar agora pelo meu casamento, vai ter resistência. Eu vou lutar pela minha vida sentimental, o diabo vai se levantar. A minha empresa, o diabo vai se levantar. Qualquer que seja a área, pastor, é regra, claro. Quando você vai olhar a palavra de Deus, você vai ver que ele se levanta. Para quê? É óbvio. Nós iremos ver no final, mas deixa eu antecipar. Todas as vezes que nós recebemos uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus, um milagre de Deus, qual é a primeira coisa que você faz? Glória a Deus. Glorifica o nome dele. Qual é a segunda coisa que você faz? Pastor, está ali, irmã, olha o que Deus fez na minha vida. Você começa a compartilhar e as pessoas são edificadas com o seu testemunho. O diabo quer isso? Não. Vai ter resistência, vai ter resistência. Lucas capítulo 4 é um exemplo muito grande dessa resistência. Lucas 4 fala sobre a tentação de Jesus Cristo. O diabo sabia que estava chegando o momento de Jesus iniciar o seu ministério. E qual era o ministério de Jesus? Banir o poder de Satanás sobre a terra, sobre a vida das pessoas, melhor dizer. Satanás sabia que Jesus veio para libertar os cativos. Cativos de quem? Dele. Ele sabia que Jesus veio para tirar as pessoas do império dele, deixar o império dele sem vidas e transportar essas pessoas para o reino do Filho do seu amor. Satanás sabia disso. Aí Jesus é batizado. Satanás estava vendo Jesus sendo batizado. Quando Jesus foi batizado, o Espírito do Senhor veio sobre Jesus. Imediatamente o próprio Espírito levou Jesus a um deserto e ele foi tentado. Resistência de Satanás. 40 dias ele teve fome. Satanás chega lá e tem um pãozinho para você fresquinho. Pega essas pedras e transforma ela em pães, começando dizendo o quê? Se tu é filho de Deus. O cabra é tão safado, Satanás é tão safado, que ele estava lá no céu, antes dele ser banido do céu. Ele era um querubim de guarda, ele adorava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Será que dá para você pensar? Satanás sabe que você é filho de Deus, sabe que você é filha de Deus, e ele vai trazer para você uma resistência tal que você não acredite que você é lá essas coisas todas. O cego, ele era corajoso, ele enfrentou uma multidão, enfrentou a todos. Quem está mandando você se calar? Quem está mandando você não perseverar? Não ir contra essa resistência maligna? É a angústia? É a tristeza? É a situação econômica do país? Eu fico pensando no empresário que não tem Jesus. Ele vai no shopping, ou ele pega o carro dele e começa a andar no comércio de uma forma geral, nos setores de Brasília. Aí ele vai ver uma empresa fechada aqui, um galpão fechado aqui, um comércio fechado aqui, outro fechado ali. Aí o diabo, isso é normal, é economia. Vai logo aceitando, porque a economia do Brasil está assim mesmo. Essa corrupção, culpa dos governantes, aí o diabo começa a falar no ouvido do empresário. Daqui a pouco ele não está acreditando mais na empresa dele. Daqui a pouco ele não está acreditando
que aquela empresa que antes ele orou e Deus deu para ele, já foi Deus que deu para ele. Ele já está achando que o que aconteceu com a empresa X que quebrou, com a empresa Y que quebrou, vai acontecer também com a empresa dele. Não, meu querido, de jeito nenhum. Quem é que está mandando você se calar? Chegaram para o cego, quanto mais o cego, um cego, que maldade. Chegaram o cego, cego se cala, para de perturbar, se cala. Mas quando mais mandava o cego se calar, mais ele clamava a Deus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está querendo que você se cale? É um cônjuge seu? Ah, não é bem assim não, Deus não age assim não. Meu querido, Deus age muito mais do que você pensa. Deus age muito mais do que você imagina. Quem está mandando você se calar é um filho. Quem está mandando você se calar é um irmão da igreja. Ah, não é bem assim não, mas vai devagar que o santo é de barro. Só se for o teu, filho do capeta, porque o meu não é não. Conversa. Pega essa resistência, lança por terra logo. Ou você pensa que eu não já ouvi? Eu falei isso aqui porque eu já ouvi de crente. Vai devagar que o santo é de barro. Só for o teu. O meu não. Eu falei mais coisa, né? Quem está querendo que você se cale? A adversidade. Meu querido, você está muito melhor do que o cego. Você aqui nessa noite, com os problemas que você tem, com as lutas que você tem, a universidade que você está vivendo, você está melhor do que o cego. Se o cego não se calou, tu vai te calar? Qual o problema que está querendo calar você? O cego resolveu que não queria mais ser cego, ponto. Acabou. Jesus de Nazaré estava ali, o filho de Davi estava ali, o Messias estava ali, o prometido das nações estava ali, o libertador estava ali, o restaurador estava ali, o transformador estava ali, o curador estava ali, o salvador estava ali. Ah, meu irmão, você teme o quê? Você está temendo o quê? Acabou. Quem é que está aí mesmo? Jesus, não vou ser mais cego. Acabou. Mas tu acha que não foi assim? Eu só estou parafraseando aqui. Sabe como é a história? Quem está passando por aqui é Jesus. Quem tiver esmola pode ficar, que eu não quero mais não. E ele saltou gritando por Jesus, ele decidiu que ele não queria ser mais cego. Eu não vou ser mais cego e ponto final. Não quero mais mendigar. Você sofre. Até quando? Até quando eu busco a Deus. Você vai resolver. Até quando esse deserto vai continuar na sua vida? Outro ponto que eu posso aprender com esse cego. Saiba o que você quer. O que é que você quer? Ora, eu quero uma coisa. Ora, eu quero outra. Ora, eu não quero nada porque eu não estou acreditando mais em nada. Saiba o que você quer. Enquanto ele não ouviu falar de Jesus, o objetivo do cego era, sentado junto ao caminho, era pedir esmola para homens. Isso aconteceu por anos e mais anos, mas agora com Jesus não. O cego entendeu que com Jesus, Jesus não dá esmola. Vira aí para teu vizinho e diz para ele: Jesus não dá esmola. Agora vira para ele e diz assim: não olha para mim não, olha para ele aí, tu só vai escutar. Se Jesus não dá esmola, por que tu pede coisa pequena para Deus? Vira aí para teu irmão e diz assim: você sabe o que você quer? Sabe o que você quer? Eu queria que você falasse mais, compartilhasse um pouquinho, participando desse culto comigo. Pergunta aí para ele: você sabe o que você veio fazer aqui?
Mas estando Jesus presente, o pedido do cego foi do tamanho da fé dele. Se Jesus está presente na sua vida, o tamanho do seu pedido é do tamanho da sua fé. Quando os nossos objetivos estão alinhados com os objetivos de Jesus, olha só, Ele para de fazer o que está fazendo e te chama. Gente, você está falando de Jesus. Você está falando do Filho de Deus. Você está falando daquele que fez todas as coisas. Quando você abre os olhos e vê o universo, parte aí, sol, um pouquinho da terra, quando vê os mares, Jesus participou de toda essa criação. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Você tem ideia de quem você fala de Jesus? Olha o que é que diz o versículo 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, o cego, chegado, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Quando eu vi isso aqui, eu disse: Senhor, tem mais de 20 mil pessoas na frente do cara. Para você que faz concurso público, pensa aí comigo. Pensa aí comigo. Mais de 20 mil pessoas na frente do cara. Uma multidão, barulho, violento. Ele ouviu falar de Jesus. Ele decidiu: agora é minha vez. Eu não quero mais ser cego. Conversa. Quem quiser ficar à beira do caminho, que fique. Mas eu vou sair da beira do caminho. E começou a gritar por Jesus. Mandaram ele se calar. Porque se se calar, se cala tu, mas eu não vou calar não. Eu quero sair dessa situação, como é que eu vou me calar? Basta de mendigar. Estou cheio de esmola. Eu quero é coisa grande. E grande só quem tem é Deus para dar. E ele começou a clamar para Jesus: Jesus, filho de Davi. Mas cala a conversa. Jesus, filho de Davi. O que foi que Jesus fez? O texto diz que ele fez o quê? Jesus estava seguindo. Chama aí Jesus. Fala de Jesus. Aí ele parou. Quando ele ouviu aquele nome Jesus, alguém está me chamando, e era um chamado diferente. Era um chamado que vinha lá da alma, lá do coração. Jesus parou, 20 mil pessoas. Aí Jesus disse: chama ele aqui. Sabe onde ele estava? Lá no final da fila. Será que dá para você entender? Jesus tira você lá do final da fila e coloca no começo da fila. Oh, glória! Oh, Jesus! Oh, Jesus, quando você clama a Ele, Ele manda a chamada e sai daí! Vem cá, meu filho, sai lá do final da fila, porque o final da fila é para quem não me conhece, o final da fila é para quem não sabe o que quer, o final da fila é para quem não entende o tempo, o final da fila é para quem se cansa, o final da fila é para quem não resiste à resistência, para quem não vence a resistência. Mas você não, meu filho, traz ele para cá, traz ele para o início da fila. Será que você, empresário, está entendendo isso que Deus está falando? Será que você está entendendo isso? Você pode pegar qualquer área da sua vida. Você que está no fim da fila, vem cá, vem cá, Jesus está te chamando, vem cá, para o começo da fila. Chama o ceguinho. A Bíblia diz que o ceguinho chega até Jesus. Chegou até Jesus. Agora está no começo da fila. Está lá. Presta bem atenção uma coisa que Deus me ensinou. Quando Deus quer ensinar, Deus ensina muitas vezes de forma predominante para a multidão. Multidão. Ele vai falando. Mas quando Ele quer fazer um milagre, tete a tete.
Ele chama para uma conversa pessoal. Ele chama você para ter uma conversa pessoal. Você que está lá no final da fila, agora a conversa é com você. Diga assim comigo, a conversa é comigo. Aí Deus chama ele. Quando Jesus chama ele, diz assim: tá aí, tirei você do final da fila. E não foi à toa, não. Eu tenho uma razão para ter tirado você do final da fila. Você acreditou em mim. Você estava esperando o Messias. Você estava esperando o Cristo. E na hora que o Cristo chegou, o Filho do Deus vivo chegou, você não perdeu a oportunidade. Você perseverou. Você entendeu o tempo. Você não se deixou se limitar pelas resistências. Você não se calou. Agora só me resta perguntar um negócio para você. Muito simples. Diga assim, com Jesus, as coisas é simples. Aí Jesus chega para ele e diz assim: tudo bem, o que é que você quer? O que é que você quer? Se coloque de pé.